Estamos de volta com a Hora do Jovem aqui pela TV Imaculada Conceição. Já quero deixar o convite para que você possa curtir as nossas redes sociais lá no Instagram, Hora do Jovem. Coloca a hashtag no momento que você está assistindo lá no Twitter, pelo Facebook, facebook.com/Hora do Jovem. Lá você pode mandar a sua dica de tema para o nosso programa, os links, né, para o nosso clipe musical aqui no quadro Hora Musical também, sugestões de pautas, tudo você pode dar o seu feedback lá no facebook.com/Hora do Jovem aqui na TV Imaculada Conceição, Paloma. Não podemos deixar de agradecer a loja São José que nos veste hoje aqui no programa Hora do Jovem. A loja São José fica na rua Dom Aquino, número 1937, no centro de Campo Grande. E o telefone é o 3211-7001. 3211-7001. Eles estão lá no Facebook também. Pode curtir a página, né? Compartilhar. Compartilha com seus amigos, facebook.com, loja São José CGMS. Essa é a rede social da loja São José, que você possa curtir os looks que a gente está vestindo. Muito bacana, né? Falar um look de hoje. Isso aí, muito bonito. Um mais lindo que o outro, né? Um mais lindo que o outro. Agora você fica com o segundo bate-papo de hoje, a segunda entrevista, com uma pessoa profissional na área de ortopedia, que vai esclarecer algumas dúvidas para você. Então, nosso bate-papo está aí com você na tela. E o tema do nosso programa é falando sobre movimentar-se. Eu estou aqui com o Dr. Maurício Pontes, ele que é ortopedista, vai conversar um pouquinho com a gente aqui na Hora do Jovem. Seja bem-vindo ao nosso programa Hora do Jovem. Conta um pouquinho para o pessoal por que você escolheu a área da medicina para trabalhar. Tudo bom, Paloma? Bom, eu comecei a gostar de medicina desde novo, quando eu tinha um tio que é médico, irmão da minha mãe, que influenciava a gente via meu tio trabalhando, meus pais sempre falavam, você tem que estudar para você ser médico da família. E eu sempre cresci com isso, né, na cabeça. E quando a gente entra perto do vestibular, a gente já vai conhecendo mais a profissão e acabou que foi assim que eu me apaixonei. E por que você escolheu a ortopedia? Então, a ortopedia já foi dentro da faculdade, que como eu sempre gostei muito de esporte, e a ortopedia está muito relacionada a lesões, então eu achava legal, sempre gostei muito de futebol, a gente via os jogadores se machucando, e a gente via nos hospitais se tratando e voltando a jogar, e aquilo me encantou, e foi no terceiro ano onde eu já comecei a acompanhar um serviço de ortopedia e estou até hoje. Ele é um pouco relacionado assim com a medicina esportiva também? Qual que é a relação das duas, ou elas estão super ligadas? Estão super ligados, porque a prática esportiva, existe muitas lesões, né? Quanto mais o alto rendimento do atleta, essa incidência de lesões aumenta também. Então é uma especialidade que trata dos atletas, né? Falando um pouquinho sobre atividade física, tem uma idade ideal para começar a praticar uma atividade física? Não, a idade, desde criança você já pode começar a fazer, né? Não tem contraindicação nenhuma. Existem os esportes mais apropriados para certas idades, né? Mas a atividade física não tem contraindicação de forma nenhuma. Falando um pouquinho sobre os adolescentes, né, que estão nessa fase aí dos 14, 15 anos e entram numa academia e buscam um esporte, uma musculação, algo assim. Essa musculação, ela pode prejudicar, né, a musculação desse jovem, o desenvolvimento desse jovem? Essa é uma pergunta muito comum que a gente ouve no consultório, né? Porque as mães geralmente levam os filhos, adolescentes, no consultório, saber se eles podem fazer mesmo musculação, se tem algum problema, se vai atrapalhar o crescimento, se não atrapalha. Na verdade, de forma nenhuma. O que é ruim dos exercícios é exercício mal feito. O exercício bem orientado, com um profissional na academia, na adolescência ele pode começar a fazer um treino de musculação normalmente. Depende do objetivo. Hoje os esportes começam cada vez com os adolescentes mais novos, né, com crianças já praticando esporte, quando vê que ele já tem um dom daquele esporte. O futebol, por exemplo, com 12 anos já está com um ritmo de treinamento forte. Então a musculação auxilia, né, o esporte que ele pretende fazer futuramente, né? É bom sempre estar com acompanhamento, né, de um profissional ali e tal, para orientar esse jovem. Mas falando um pouquinho do desenvolvimento de quem quer se tornar um fisiculturista, como que deve ser esse desenvolvimento também, principalmente para os mais novos, né? O fisiculturismo ele exige muito do atleta, né? É difícil a gente ver adolescente
e crianças já pensando nisso. Porque eles começam primeiro na academia, da musculação, e aí eles vão gostando do esporte com o tempo. E mais na fase adulta que eles começam a se interessar mais, quando o corpo começa a desenvolver mais. Isso exige muita disciplina, né? de dieta, de descanso, muda muito a rotina do atleta. E geralmente o adolescente ele não quer ficar naquela dieta, ele quer comer o fast food, quer comer a pizza, e isso para fisiculturista não existe, né? Ele tem uma dieta muito radical, ele dorme cedo, ele treina muito forte, então é uma disciplina muito grande, que geralmente adolescente não se interessa muito, ele vai se interessar na idade mais adulta, quando ele está mais focado, né? Falando um pouquinho do esporte do CrossFit, agora que é moda, todo mundo, né, procura fazer esse esporte, mas é com um esporte de muita que exige muita força, né, da pessoa. Tem alguma restrição para esse tipo de atividade? A pessoa precisa passar por uma avaliação primeiro para depois começar a fazer esse esporte? Então, hoje nosso consultório é lotado por conta de lesões de CrossFit. Todo dia a gente atende pessoas com lesões de joelho, coluna, mas isso não quer dizer que o esporte é ruim. O que aconteceu? Muitas pessoas que não gostam de academia, por exemplo, se encontraram no CrossFit, porque é uma dinâmica diferente, é um esporte diferente, as pessoas acham mais legal. E o que acontece é que existem vários níveis de intensidade do exercício. É óbvio que quanto mais intenso é a carga do exercício, mais sujeito você está a lesões. Então existem estágios, né? Você entra numa academia de CrossFit, num box, você tem que ter um acompanhamento, o professor é importante que ele avalie o teu corpo e vê as deficiências musculares que você tem, porque a maioria dos casos que a gente vê de lesões do CrossFit é aquele paciente sedentário que não tem uma estrutura articular boa, ele tem fraqueza muscular e ele começa a se empolgar no esporte, começa a evoluir, começa a gostar e é aí que ele se lesiona. Então é um esporte que tem um pouco mais de cuidado, mas eu acho muito legal o CrossFit, os resultados assim, para emagrecimento, condicionamento físico é muito bom, é um resultado que a gente vê muito rápido, porém ele exige assim, um pouco mais de acompanhamento do profissional, mais de perto, porque você trabalha multiarticulações em vários exercícios, então se a pessoa não executa aqueles movimentos perfeitamente, ele pode se lesionar em algum movimento mal feito. Mas ele sendo bem acompanhado e praticando de estágios em estágios, até ele evoluir um nível mais elevado do esporte, eu não vejo problema nenhum. Você falou dos seus atendimentos, né? Quais são as lesões mais assim frequentes, né, dentro do consultório, não só entre os jovens, mas também entre os adultos? Aí depende do esporte, né? Por exemplo, o futebol, que é a mais comum que a gente encontra hoje, joelho é o campeão, né? Eu diria que, vamos dizer, 70% das lesões, estou botando um número meu particular do meu consultório, é joelho, né? Tanto que a gente faz cirurgia de joelho praticamente toda semana, de lesões ligamentares, entorses, lesões de menisco. E tornozelo também, no futebol, muito comum, entorse tornozelo, né? Já na parte de musculação e crossfit, aí já é mais comum coluna e ombro. Eu acredito que são as lesões mais comuns nesses esportes, que são os mais praticados. Mas aí tem o tênis, né, que o cotovelo, por exemplo, que é muito comum, o ombro no tenista, basquete, vôlei também, ombro, e depende do esporte, entendeu? Que cada um pratica. Corredor, o pessoal que gosta de correr em Campo Grande também, né? Lesão no pé, no joelho também é muito comum, quem é corredor, e assim vai. Muitas vezes lesiona aquela musculatura que você utiliza mais e muitas vezes não dá atenção para ela, né? Falando um pouquinho sobre os adolescentes que, né, tem um ritmo um pouco do sedentarismo. Como que é o desenvolvimento do corpo desse adolescente? Ele é um pouco mais lento e quando ele quiser desenvolver um tipo de esporte, ele vai ter maior dificuldade? Então, a parte do adolescente é uma coisa muito individual, né? Tem adolescente que é magro, alto, aquele outro já é mais baixinho, um tem um joelho retinho, outro tem um joelho mais curvado. Então essa parte aí é sempre bom, todo adolescente quando iniciar uma atividade física passar por um médico para fazer uma avaliação do corpo dele, estrutural do corpo dele e saber que esporte que ele vai fazer.
Cada esporte, como você falou, é mais propenso a lesões, por exemplo, joelho, pé no futebol. Então, se você vê um adolescente que vai jogar num clube de futebol, numa escolinha, você vai avaliar o corpo dele e ver as deficiências musculares que ele tem. Talvez aquele menino tenha uma perna muito fina, ele precisa ganhar massa muscular na academia para poder não se lesionar lá no futebol. Então, hoje você vê que não existe esporte sem músculo. Né? A musculação ela é a mãe de todos os esportes. Então, se você não tem uma estrutura muscular no teu corpo, você não vai evoluir no teu esporte que você faz, seja qualquer um. Você pode ser um craque do futebol, do vôlei, mas se você não treinar fundamento, não treinar o músculo que você vai exigir muito, você vai ter lesão, você não vai conseguir desenvolver bem teu esporte e vai acabar desistindo, né? Como acontece em muitos dos casos. E o que você aconselha para os jovens que passam muito tempo sentados, mexendo no computador ali, mantendo essa rotina? Isso é super comum hoje, né? O computador, jovem fica na internet ou hoje estuda muito tempo no computador. O problema de ficar muito tempo sentado e sedentarismo, a maioria dos casos são problemas de coluna e problemas posturais. A maioria dos problemas em adolescentes são problemas musculares relacionados a sedentarismo, obesidade, falta de musculatura. Não são problemas de hérnia de disco, como a gente vê em pacientes que trabalham com peso, ou pacientes mais gordos, paciente pesado. Então, o paciente que trabalha muito tempo, o adolescente que fica muito tempo sentado estudando, ele tem que ter uma rotina diferente para não causar nenhuma lesão e começar a ter dor na coluna. Então, é ideal que ele tire pelo menos 1 hora por dia para fazer atividade física. Aí pode ser uma musculação, pode ser uma caminhada, ele pode fazer exercício até em casa mesmo. E preferencialmente trabalhar a musculatura abdominal e a musculatura lombar, que é o que vai exigir dele ficar muito tempo sentado naquela mesma posição. E que ele tire pelo menos de 1 ou 2 horas no máximo, que ele levante, dá uma volta, dá uma alongada de 10 minutos, isso já ajuda muito, tirar a tensão muscular que fica ali muito tempo. 10 minutos que ele fizer um alongamento, que ele vai aprender isso, pode ser com o médico, com o professor de educação física, e ele volta, estuda, às vezes o cara está no vestibular, estudando muitas horas por dia, que exige dele ficar sentado, ele tirando 10 minutos a cada 2 horas, fazendo um alongamento, voltando com a posição, com a postura correta, já diminui muito a incidência de lesão de dor muscular. Muito bem, então deixa uma mensagem para quem nos assiste aqui no programa, né, deixando um incentivo aí para os jovens também praticarem um exercício. A mensagem como médico, assim, a gente sempre indica que os pais, né, que têm filhos adolescentes, que querem fazer academia, ou crossfit, futebol, que seja o esporte, procura um médico primeiro antes. Se você acha que o teu filho tem problema de coluna, a pisada dele é torta, faça uma avaliação médica antes de levar na academia, passe uma avaliação pelo professor de educação física também, é importante na academia, avaliar a estrutura do corpo dele. E para que ele não tenha nenhum problema futuramente, uma surpresa, né? Porque muitas pessoas começam a praticar esportes e acabam se lesionando na academia por ter um problema no joelho, ter um problema na coluna que ele nem desconhece. Às vezes com uma orientação só de algum exercício que ele tem um cuidado, ele já evita de ele ter algum problema no futuro. Muito bem, muito obrigada pela sua participação, Dr. Maurício, que Deus possa abençoar o seu trabalho cada vez mais. Bom, gente, eu fico por aqui. Essa foi a entrevista de hoje, falando um pouquinho sobre ortopedia. Espero que você de casa tenha gostado, mas não saia daí que o nosso programa está recheado de coisa legal para você. Eu fico por aqui e até a próxima. Muito obrigado pela sua participação, que Deus possa te abençoar e obrigado por esclarecer as nossas dúvidas, né, Paloma? Isso aí, muito interessante a entrevista. Espero que você de casa tenha gostado. Bom, agora a gente vai conferir a terceira dica do personagem do programa de hoje. Você possa ir anotando, porque essa é a última dica. Nós vamos fazer a revelação lá no terceiro bloco. Se liga aí. Foi o primeiro brasileiro a ser campeão mundial nas argolas em Antuérpia, na Bélgica, e é dono de 2 medalhas olímpicas, ouro em Londres 2012 e prata na Rio 2016.
Muito bem, essa foi a nossa terceira dica do personagem. Tá muito fácil, lá no terceiro bloco você vai conferir a revelação. Agora eu quero me voltar para você que ainda não é milite dessa obra de evangelização. Tá esperando o quê? Liga aqui para a TV Imaculada Conceição no 33491015 ou pelo WhatsApp 993470532 e se faça um soldado de Nossa Senhora, um milite, um colaborador. Sempre lembramos que toda a nossa programação é uma programação de evangelização e que você é o nosso convidado de honra para curtir todos os nossos programas. E claro, contamos com a sua ajuda financeiramente, porque os nossos custos é bancado com a sua doação, com a sua ajuda. Então não fique de fora dessa família, ligue para nós 33491015, faça parte da família consagrada. E a revista que você recebe na sua casa, a Humility, é um presente que você recebe da nossa família para que você possa também fazer parte desta família consagrada, né, Paloma? É isso aí, lembrando que a gente também tem um aplicativo da Milícia da Imaculada. Você que tem esse celular, duvido que você não tenha um celular aí na sua casa, você pode procurar e baixar no seu celular e acompanhar a TV Imaculada Conceição e também a Rádio Imaculada Conceição, não só aqui em Campo Grande, mas todas as nossas filiais. Bom, a gente vai dar uma pausa aqui no nosso programa, vamos para o intervalo, mas você não saia daí, Hora do Jovem volta daqui a pouquinho.